Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz do Sistema Passe, e te convido para resolvermos nossa questãozinha aqui do nosso simulado Passe, questão de número 91. Essa questão de número 91, ela trabalha com a lei das malhas, tá? Lei das malhas. Essa questão ela tem a competência 2, habilidade 6. Vamos comigo? Entende-se por malha um circuito fechado. Entende-se por malha um circuito fechado, englobando diversos componentes elétricos e eletrônicos, como por exemplo resistores, receptores, geradores, capacitores, dentre outros. Assim, em um circuito de corrente contínua, percorrendo-se uma malha saindo de um ponto, são observadas quedas de potencial elétrico, DDP, quedas de potencial elétrico, diferença de potencial, sofridas pelos portadores de cargas elétricas ou de carga elétrica, de tal forma que ao retornar ao ponto de saída, obtém-se o mesmo valor para o potencial elétrico. Ou seja, você vai ter um potencial de saída e um potencial de chegada. Queridos, se ele sai de um ponto e retorna ao mesmo ponto, significa dizer que o somatório de suas DDPs será zero, porque o ponto de saída corresponde ao ponto de chegada. Logo, a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é nulo. Se você somar tudo, dá zero. Lembra, entenda comigo, diferença de potencial. O potencial representa uma posição dentro do campo, certo? E se eu colocar algo nesse potencial, esse algo que é colocado lá vai adquirir energia, como por exemplo, esse pincel na minha mão, ele está numa posição dentro do campo gravitacional. Ele está a uma altura de referência em relação ao solo. Se eu soltar, ele cai. Então ele vai ter quedas de potencial, quedas de posições, gastando a energia armazenada e transformando ela em movimento. É exatamente isso que a questão está dizendo. Você associa a diferença de potencial à energia, já que ele vai usar essa energia para entrar em movimento. E aí a questão faz a pergunta, né? Diante do exposto, conclui-se que o relato corrobora, confirma o princípio da conservação da energia. Portanto, nosso gabarito letra D. D e marque sem medo. Aquele abraço e depois nos encontramos novamente. Tchau, tchau.